Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Fernanda, vocês estão no De Papo com Além. Hoje eu vou falar sobre um tema que ainda gera um pouco de dúvidas entre as pessoas e também a mim já gerou. Eu não sabia o que era uma coisa, o que era outra, então eu fui estudando até que eu obtive a resposta. Então, o que será espiritualidade? A espiritualidade, muitas pessoas acham que é a mediunidade, é estar dentro de uma religião, é praticar alguma crença, exercer alguma crença dentro de você, ou confiar em algo, num Deus, confiar nos santos, confiar nos orixás, nos guias espirituais, onde na verdade a espiritualidade ela é muito mais que isso. A espiritualidade, ela é o sentido que você vê a sua vida. É como você conduz a sua vida. Eu vou explicar melhor para vocês. Se faz sentido para você esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e não esqueça de deixar o seu like para a gente crescer ainda mais e expandir mais conhecimentos para todas as pessoas que têm o interesse sobre esse assunto. Então, a espiritualidade ela é como se fosse um propósito. Na verdade, é o propósito. Por exemplo, são perguntas que você faz para você mesmo. Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu estou fazendo aqui? Será o que faz sentido para a minha vida? O que me traz felicidade? O que me realiza? Será qual é o meu propósito? Será que tem alguma razão por qual eu estou aqui? O que eu tenho que aprender com as minhas dificuldades, com os obstáculos e com todas as situações que vêm se formando na minha vida. Então, espiritualidade ela é um todo, é como você vê a vida. Então, diferente do que eu também já pensei um dia, e acredito que talvez você também já tenha pensado assim, que nem todas as pessoas que estão dentro de uma religião, elas praticam a espiritualidade. E nem todas as pessoas que estão fora das religiões, elas deixam de praticar a espiritualidade. Às vezes, pessoas que estão fora de religiões, elas são mais espiritualizadas do que aquelas que são praticantes, fiéis, que estão ali, sabe, de todos os dias, como se fosse uma regra, mas que deixa escapar aí pelas suas mãos algumas questões essenciais para a gente viver aqui na Terra, que são questões para que você entenda qual é a sua essência, qual o que não pode fugir da sua essência, o que para você é verdade e o que para você é algo que está te machucando, é algo que vai além do que pode acontecer. Tudo isso é espiritualidade. E o que ela vem nos ensinar? Então, quem pratica a espiritualidade são pessoas que gostam de buscar o autoconhecimento, de entender como viver melhor a vida aqui. E entender que a vida não é para ser vivida de lutas, de guerra, ou de dificuldades, e que também não existem pecados. Isso foi criado realmente dentro de religiões para que pudessem de alguma maneira manipularem as pessoas, para que isso fosse uma arma de manipulação. E a espiritualidade não é isso. Espiritualidade não é estar dentro de alguma religião, não é praticar crenças, não é praticar trabalhos, não que eu tenha nada contra isso, mas aqui hoje o meu propósito é explicar o que de verdade é a espiritualidade e quais são as lições que ela vem deixar para gente, o porquê praticar a espiritualidade. Porque quando você ganha uma consciência maior de que você faz parte de um divino, de que você também é uma partícula de Deus e que não existe um Deus externo que está aí para julgar as pessoas sobre o que elas fazem ou deixam de fazer, você começa a ter uma clareza maior e uma lucidez maior sobre a sua vida, do que é certo, do que é errado, para você, né? Não que seja certo ou errado para outra pessoa, tem que ser certo ou errado para você, desde que você não esteja sendo
antiético com as pessoas, com o mundo e com você mesmo. Então, a partir do momento que você visualiza uma vida onde você busca respostas para como viver melhor e não somente está vinculado somente ao ego e à matrix humana, de imaginar que nós estamos aqui somente para viver do material, do dinheiro, sabe? E que nada mais faz sentido além disso, mas que existe algo muito maior além disso, que existe ao invés de um Deus externo, existe sim algo grandioso que é chamado de Deus, que é tudo, é o todo, é você, são os animais, é o planeta, é o universo, são as nuvens, são as árvores, tudo isso é Deus. Então, quando nós praticamos a espiritualidade, entendemos qual é o nosso propósito e estamos dispostos a expandir a nossa consciência sem ter julgamentos sobre as pessoas, sobre o que acontece ou deixa de acontecer, sem trabalhando na verdade dentro da gratidão e não sendo ingrato, né, por certas coisas que acontecem. Às vezes as pessoas não sabem lidar com as dificuldades, com os obstáculos da vida e acham que estão sendo penalizadas por um Deus externo. E isso não existe. Somos nós, né, que atraímos todas as dificuldades, obstáculos e situações para que nós possamos dali tirar algum aprendizado. É algo que a gente precisa entender, aprender para prosseguir, como se fosse um jogo de videogame que quando você cada vez que você entende uma etapa, cada vez que você entende uma fase desse jogo, você passa de nível. E quanto mais você passa de nível, mais evoluído você vai ficando, mais expansão de consciência, de lucidez, de clareza, menos julgador você fica, menos preconceituoso, você começa a se importar mais com a sua vida e não está ali se preocupando com a vida do outro no sentido de, deixa eu ver ali o que meu vizinho está fazendo, por que a grama dele é mais verde do que a minha. Então, quando você começa a buscar esse autoconhecimento, de se conhecer mesmo, de entender como que é você? Será que você se conhece? Porque às vezes a gente acha que a gente se conhece e se uma pessoa chegar pra gente e falar assim, como que é você? Como que é você como um ser humano? O que você gosta da vida? O que você espera praticar? E de alguma forma, quando você melhora e evolui por dentro, você acaba expandindo isso para outras pessoas. Porque normalmente quando a gente convive com alguma pessoa ou com pessoas que você vai vendo ali uma transformação, uma evolução, algo grandioso e que aquilo te chama a atenção, a pessoa começa a te inspirar e você também começa a agir de forma melhor, você começa a ser um pouco mais pensador, mais questionador, falando, não, peraí, a vida não é só isso, a vida não é só dormir, acordar, né, trabalhar, comer, ter só o final de semana para se divertir e tá tudo certo. E a gente vai vivendo dias após dias, vivendo no modo automático, vivendo de um modo sem explicação, sem entendimento e sem uma busca de resposta para o que você está fazendo aqui e o que eu posso contribuir, né? Quando a gente chega num nível mais de uma consciência mais elevada, a gente entende que não só nós evoluindo, mas que sim, transparecendo essa evolução, a gente sim impacta outras pessoas e acabamos de alguma maneira auxiliando nessa caminhada das pessoas, sem interferir de forma direta. De forma indireta mesmo, nós acabamos ali inspirando outras pessoas, você contribui com o crescimento e evolução das pessoas de alguma forma, sempre contribuímos. Quando justamente nós estamos ali alinhados com a espiritualidade, que não é nenhuma religião, não é, ser médium, não é ser paranormal. Ser médium e ser paranormal já faz parte da sua natureza.
Você querendo ou não, você é médium e você é paranormal. Todos nós, todos os seres humanos são paranormais e têm mediunidade, porque nós já viemos assim. A questão é que alguns acabam trabalhando um pouquinho melhor isso, ou se aprofundando, buscando conhecimento, buscando entender de como utilizar essas duas ferramentas tão grandiosas e poderosas, e outros às vezes têm uma certa repugnação, assim, e talvez até pela questão de um geral, de um coletivo, de como as pessoas pensam em relação a ser médium, em relação a ser paranormal, normalmente por estar aí numa consciência maior do coletivo, acaba gerando uma questão de imaginar que aquilo vai te fazer mal, ou que você vai fazer mal a outras pessoas, ou associarem a práticas que não são tão éticas dentro de algumas religiões e que as pessoas, sabe, fica ali meio com o pé atrás. Ou também tem a questão de você ter a sua crença, de terem te passado de forma errônea o que são rituais, o que são magias e o que são, para que servem e o que é, como que é feito de forma ética para que não interfira na vida de ninguém. E quando você tem esse conhecimento, eu costumo falar que quando a gente busca o autoconhecimento e quando a gente busca se entender e entender o processo da vida em geral, nós nos tornamos menos apontadores, assim, menos julgadores. E porque normalmente as pessoas que julgam, as pessoas que acham que só o que ela faz está certo e a pessoa que se acha, sabe, o top das galáxias de que já sabe tudo, normalmente são pessoas ignorantes. Ignorantes que eu falo não são pessoas estúpidas, grossas. Não, ignorância quer dizer falta de conhecimento. Ela não está disposta a conhecer um pouco mais sobre aquilo do que ela está falando para colocar o seu julgamento pessoal, sem mesmo nem saber ou entender qual é o processo ali que rola em relação àquilo. Então, quando nós ganhamos, quanto mais nós ganhamos consciência, quanto mais nós expandimos a nossa mente e quanto mais nós entendemos sobre a espiritualidade, que não está vinculada a nenhum tipo de religião, nós entendemos a grandiosidade de poder, de potência, de capacidade, de habilidades que nós podemos exercer sem depender de ninguém, sem depender de estar dentro de um órgão, de uma igreja, de um centro, ou depender de pessoas que façam isso por você, para, por exemplo, você melhorar a sua energia, para, por exemplo, você saber fazer algo que transforma a energia da sua casa. Então, isso é ganhar potencial, é ganhar consciência de que você é capaz de fazer isso estudando e que não precisa depender de ninguém para que faça isso por você. Isso se chama-se autorresponsabilidade. E todos nós, quando praticamos e entendemos o que é de verdade a espiritualidade, sem vínculo nenhum religioso, nós entendemos que nós podemos ser indivíduos que podemos caminhar com os nossos próprios pés, né? Sem depender de participar de coisas que talvez você nem acha bacana ou que de repente você não sabe, não houve ali uma liga, um rapport, não houve uma energia bacana que você falou assim, nossa, eu gostei disso. Né? Eu cheguei nesse assunto com vocês porque assim, quando eu era mais nova, eu me questionava porque eu gostava de fazer um altar. Eu sempre tive um altar, eu já sempre fui espiritualizada, sem entender o que era isso. Como meu pai era da Umbanda, eu até imaginava que o que eu fazia era uma extensão do que eu via ele realizar. Só que eu não via meu pai cuidar de altar, nunca vi ele fazer um altar em casa,
né? Ele tinha outras práticas ali dentro da religião da Umbanda que ele realizava, mas como banhos, né? Banhos energéticos, que isso eu também faço, independente de estar ou não dentro de uma religião. Eu entendi que isso faz parte de, de um ritual, de algo que vai fazer bom para minha energia, que vai fazer bem, é cuidar das minhas energias. Eu estou expandindo também e cuidando ali das minhas energias. Mas aí eu comecei a perceber que eu era um pouco diferente do que eu costumava ver, mesmo criança, sem saber dar nome a isso, porque quando eu fazia o meu altar, porque era algo que eu gostava de fazer, eu gostava de colocar ali, por exemplo, elementos como santos. Ah, eu gostava de colocar elementos de orixás, de gnomos, de bruxas, de pedras. E eu fazia uma mistureba, sabe? Uma sopa. E eu falava assim, peraí, mas não tem problema eu fazer isso, né? Porque às vezes as pessoas, até amigos meus, quando eu virei adolescente, ainda tinha esse altar, sempre eu estava renovando ali com uma imagem diferente ou com um elemento diferente, e já chegou, algumas amigas chegaram para mim e falaram assim, mas Fernanda, isso aqui não tá meio estranho não? Porque eu nunca vi misturar santo com orixá, com pedras, com flores, com, sei lá, um livro no qual eu buscava autoconhecimento, e tudo ali eu colocava no meu altar, fazia do meu jeito, imaginando, acho que já veio comigo isso, porque eu não aprendi em lugar nenhum, emanando ali boas energias para aquele espaço, para que ele fosse um ponto de força dentro do meu quarto. E as pessoas me questionavam por que eu misturava tanto. Misturava gnomo com bruxa, com pedra, com santo. E eu falava assim, bom, porque dentro de mim eu entendo que não precisa existir somente, você não precisa seguir uma regra como todos de imaginar que isso não pode misturar com aquilo. Se eu gosto de bruxa e eu gosto de gnomo, e eu também de alguma forma via algum sentido para mim, por exemplo, nas velas, no livro que estava ali trazendo para mim alguma potência de conhecimento, e eu achava que ele sim também fazia parte do meu altar, porque ele tinha um poder diferente de abrir a minha mente, de trazer consciência. Então eu imaginava que para mim aquilo estava tudo certo, que não tem que existir denominações do que é certo ou de errado, do que você acredita. E sim que tudo é um todo, que tudo leva à mesma coisa, que é o divino. Só que não é um divino externo, não é o homem Deus como todo mundo imagina que existe, porque esse homem Deus não existe. O que existe são o Deus é o todo, é o mundo, é o universo, esse planeta, somos nós, é tudo, é a caneta, é a planta, é tudo que existe aqui, tem uma partícula de Deus, senão não existia. Então é isso que desde muito cedo eu tinha conhecimento sem saber que nome dava isso. Então, mesmo assim, eu sempre admirava, né, e sempre gostava de ter contatos com guias espirituais, porque eles sempre me ensinaram muito quando eu tinha ali contato com meu pai trabalhando com os guias. Eu sempre achava um jeito de parar do lado deles e fazer uma pergunta assim que eles não estavam esperando. E mas eu trabalhei dentro da Umbanda, aprendi muitas coisas, aprendi a me conectar com a espiritualidade muito mais ainda já, além do que eu já me conectava sozinha, sem saber fazer isso, eu fazia. E chegou um tempo que eu falei, peraí, mas não precisa disso, eu não concordo com aquilo, eu não gosto de fazer isso. Então, assim, eu via coisas que para mim fugiam um pouco do que parecia que tava, que era algo que ia, como que eu vou falar, gente, poluir a minha essência. Que não era algo que eu estava de acordo. E quando a gente não está de acordo com algo, parece que aquilo dói em você. Aquilo que te incomoda, aquilo de alguma forma tá sendo invasivo. E são coisas que eu não concordava. E muitas outras porque eu não tinha respostas. Respostas
coisas simples, por exemplo, como o meu altar, né? Normalmente eles falam, não pode, mas não pode por quê? Onde está escrito que não pode? Então foi aí que eu decidi entrar numa busca constante, né, de uma resposta que vinha muito além do que estar dentro de uma religião. E eu acho que todos que passaram por isso, acho que vai aí é, entrar em conexão comigo nesse momento e vai sentir a mesma conexão sabe? E aí eu falava, não, peraí, acho que isso aqui não tá mais legal para mim, porque eu não consigo entender porque não me vem respostas completas do porquê isso não pode, do que por que fazer isso, do porquê é necessário fazer isso, e para mim não faz sentido. Para mim o que faz sentido é unir o todo, sabe? E não existir crenças, não existir rituais, não ter que seguir rituais, não ter que ter datas, não ter que, sabe, ficar com competições, porque também dentro das religiões eu vejo muita questão de competição, competição de roupa, competição de quem é melhor, do guia que atende mais, do guia, aquele guia espiritual, ele é mais superior porque as pessoas gostam de falar mais com ele. E não é assim que funciona. Na minha visão, todos os guias têm o seu potencial, todos os guias têm a sua capacidade e suas habilidades, assim como nós, e todos eles trazem conhecimentos. Claro que existe ali, eles estão também aprendendo, né? Assim como nós, e talvez as pessoas acabam confundindo também um pouco, que os guias espirituais, eles são, já chegaram no patamar ali de não ter dúvida, de não precisar mais estudar, e não é assim que funciona. Eles também estão estudando, eles também estão evoluindo. É claro que eles sempre acabam sabendo mais que a gente, porque eles estão ali na missão de ir nos guiando, de ir fazendo com que a gente lembre da nossa essência, para que a gente não se perca desse caminho do nosso propósito e vai fazer outras coisas que não tem nada a ver com você mesmo, que você lá na frente vai entender que você não está feliz, você está num vazio e não entende por quê. É porque você está vivendo fora do seu propósito e da sua essência, né? De alguma maneira, devido os seus traumas e devido aos condicionamentos da vida que vai nos encaminhando para outros lugares, a gente acaba se perdendo em alguma dessas bifurcações da vida. E foi aí que eu busquei e mergulhei de verdade no autoconhecimento. E uma coisa eu falo para vocês: buscar autoconhecimento e espiritualidade é algo que vai a vida inteira. Não existe esse que fala, eu já sei de tudo. Não, a gente não tem resposta para tudo, sempre a gente tem que estudar mais. Quando a gente for pro astral, né, que a gente partir dessa encarnação, a gente vai continuar estudando, e é assim que acontece também lá nos planos astrais. Os guias espirituais, os mentores, as pessoas que desencarnaram, todas elas vão estudar, e o estudo é infinito, ele não tem fim, nunca vai ter fim, a não ser quando a gente chegar lá no topo mesmo, que é ser um espírito ascensionado, que essa é a razão de todos estarem aqui reencarnados para aprender, e que esses ensinamentos e que a espiritualidade nos leva a enxergar a gratidão, enxergar que mesmo diante dos problemas e dos obstáculos, a gente tem que tirar proveito ali, porque há algum sinal, alguma resposta, alguma mensagem eles estão trazendo para a gente naquele obstáculo e naquela dificuldade. É algo que você ainda tem que trabalhar dentro de você, por isso que isso toda hora volta, né, e se repete, porque você ainda não entendeu o recado, você ainda não entendeu por que você passa isso toda hora. Então começa a observar e faz perguntas para você também, faz a pergunta seguinte: o que é essa situação, né? Por que essa situação acontece comigo? E por que ela se repete? E o que eu tenho que tirar de ensinamento sobre isso? Eu tenho certeza que se vocês se perguntarem isso todos os dias, irem buscando perguntas para o universo, para o divino, para aquilo que você acredita, você vai receber a resposta. Porque
vem muito direto a resposta e você vai receber. A gente só tem que aprender a fazer perguntas, a ser observadores, a aprender com cada obstáculo, com cada dificuldade, com cada alegria, com cada felicidade, entender todos os códigos da vida que vem nos sinalizando durante toda a nossa encarnação. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, me ajuda a expandir para mais pessoas. Deixe o seu comentário de como você se sente, se vocês também já passaram por essa questão de achar que tudo é o todo, né? Assim como o meu altar, que eu gostaria de incluir tudo e achava que tudo estava certo, e depois descobri, dentro do meu autoconhecimento, dos meus estudos, que eu não estava errada, que realmente eu fazia parte do universalismo, onde não existe uma regra, onde aquilo que você gosta pode ser colocado do jeito que você quer, desde que aquilo te traga um valor, te traga um potencial, te traga um significado e que tenha ali um sentido real para você, que eram os meus sentimentos ali que eu colocava. Então segue a sua intuição, ela sempre está certa, ela é sempre a sua grande bússola, e busque sempre o autoconhecimento. O meu canal, eu sempre trago novas informações de tudo aquilo que eu ainda estudei, estudo aí por mais ou menos 30 anos, e isso eu não estou me gabando, porque eu não me sinto melhor que ninguém, pelo contrário, eu tenho muito que aprender, e é como eu falei, o nosso aprendizado e conhecimento é infinito, mas aquilo que eu já entendi, né, como funciona e que não existe uma regra, e que eu já consegui assimilar bem dentro de mim, eu venho sempre compartilhando aqui para vocês. Então eu espero ter te inspirado a entender um pouco mais de quem é você, o que você está fazendo aqui, e você parar. Se você ainda não fez essa pergunta, faça, que as respostas vão vir claramente dentro do seu coração. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.